As condições para o cessar-fogo internacionalmente negociado no Líbano já foram violadas pelo Hezbollah, levando as Forças de Defesa de Israel, FDI, a atacarem profundamente dentro do Líbano neste fim de semana. Isso incluiu 4 ataques aéreos no sábado, após as violações do Hezbollah. Mesmo assim, as forças terrestres das FDI permanecem implantadas no sul do Líbano para conter qualquer violação do acordo de cessar-fogo naquela área. O mundo ainda está se acostumando com a ideia de que Israel derrotou o Hezbollah, e um plano americano para sufocar as linhas de suprimento do grupo deixou toda a região em um estado de descrença chocante. Por outro lado, há outro drama se desenrolando na Síria que capturou a atenção de todos. Pela primeira vez em quase 4 anos, as facções rebeldes na Síria lançaram uma ofensiva contra o regime de Assad, pegando o exército sírio e seus aliados das milícias xiitas, apoiadas pelo Irã completamente de surpresa e tomando o controle de Alepo, a segunda maior cidade do país. A Força Aérea Russa está bombardeando os rebeldes, após sofrer baixas significativas entre os comandos das forças especiais que foram enviados à Síria para apoiar o regime. Isso está perturbando os planos de quase todos, incluindo Israel e o Ocidente. Os rebeldes, que incluem elementos ligados à Al-Qaeda e outros grupos jihadistas, já capturaram grandes estoques de armas e munições do exército sírio. Há temores de que eles possam em breve capturar armas ainda mais poderosas, incluindo armas químicas que o regime é suspeito de esconder. O analista sênior do Oriente Médio da TBN, Mati Shoshani, nos aprofundará nos detalhes de toda a questão, incluindo as ações da Turquia, que estão causando grande ira em Moscou e Teherã. Enquanto isso, o Hamas continua a disparar foguetes em direção a Israel a partir da faixa de Gaza, recusando-se a aceitar que perdeu esta guerra. Uma delegação do Hamas está no Cairo esta semana para tentar garantir a abertura da passagem fronteiriça de Rafah com o Egito. Eles dizem que querem mover ajuda humanitária através dessa travessia, mas é difícil acreditar que não queiram também movimentar armas e munições por lá. Sobre esse assunto, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas está tentando afirmar que há uma escassez de farinha para fazer pão na faixa de Gaza, mas as FDI publicaram evidências para contestar essa narrativa. E, finalmente, o Hamas continua sua campanha de guerra psicológica ao publicar um sinal de vida do refém Idan Alexander. Nosso coração está com ele e com sua família. Temos muito a discutir hoje, então vamos mergulhar nos detalhes. Conflitos no Oriente Médio, tensão e consequências. Este é um resumo do programa Boots on the Ground sobre o que está acontecendo em Israel no 423 Degrees, dia da guerra contra o Hamas, o Hezbollah, os Houthi no Iêmen, as milícias xiitas no Iraque e na Síria, todos sob os auspícios do Irã, a cabeça do eixo do mal. No último fim de semana, parece que o mundo deu um grande passo na direção de uma terceira guerra mundial, já que a estabilidade no Oriente Médio foi abalada como nunca antes. Antes de começarmos, peço que clique no botão de inscrição para nunca perder outro episódio. As FDI anunciaram que detectaram atividades que violam os termos do cessar-fogo durante o fim de semana. Observou-se homens armados chegando ao sul do Líbano, carregando uma arma do tipo RPG, caixas de munição e equipamento militar adicional em um veículo. A Força Aérea Israelense atacou o veículo, que provavelmente tinha a intenção de testar como Israel reagiria a uma violação tão óbvia. Forças terrestres das FDI chegaram rapidamente ao local e encontraram armas e munições com os suspeitos terroristas. Também foi relatado que atividades foram identificadas em uma instalação do Hezbollah na área de Sidon, onde lançadores de foguetes estavam localizados. A Força Aérea atacou os lançadores, bem como um veículo militar que operava na infraestrutura de produção de mísseis do Hezbollah. Além disso, durante buscas no sul do Líbano nas últimas 24 horas, soldados localizaram armas que estavam escondidas em uma mesquita usada por terroristas do Hezbollah e as confiscaram. Anteriormente,
O porta-voz das FDI em árabe, Coronel Avishai Adraei, publicou uma mensagem a AOS residentes do sul do Líbano, afirmando haver uma proibição absoluta de se mover ao sul do rio Litani das 17 horas da tarde às 7 horas da manhã. Segundo a carta de garantias fornecida pelos Estados Unidos como parte do acordo de cessar-fogo no sul do Líbano, Israel reserva-se o direito de agir a qualquer momento contra violações dos compromissos que o Hezbollah assumiu. Fora da área sul, Israel reserva-se o direito de agir contra o desenvolvimento de ameaças dirigidas contra si, caso o Exército Nacional Libanês seja incapaz ou não queira lidar com essas ameaças. É importante lembrar que, se Israel decidir tomar tais medidas, deve coordenar-se com os americanos sempre que possível. As operações das FDI contra o Hezbollah nos últimos 90 dias deixaram a organização terrorista apoiada pelo Irã seriamente danificada, mas não destruída. É importante lembrar que o Hezbollah não é apenas uma organização terrorista e um sindicato do crime. É também um partido político com representantes eleitos no parlamento do Líbano. Contudo, os objetivos estabelecidos pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de empurrar o Hezbollah além do rio Litani e trazer os residentes das comunidades do norte de Israel de volta para suas casas, escolas e negócios parecem ter funcionado. O poder militar do Hezbollah foi abalado pela campanha das FDI, que incluiu a eliminação de sua liderança sênior, a demolição de seus mísseis de longo e curto alcance, a paralisia de sua rede de comunicações e a destruição de sua infraestrutura militar nas áreas ao longo da fronteira entre Líbano e Israel. Aqui na TBN Israel, continuaremos a reportar sobre qualquer desenvolvimento no cessar-fogo com o Líbano. Por favor, nos ajudem compartilhando nossos vídeos no YouTube e nos seguindo nas redes sociais. Fiquem conosco até o final deste vídeo para ouvir o relatório completo sobre o grande drama na Síria e a queda de Alepo, bem como uma revisão dos últimos esforços contra o Hamas na faixa de Gaza e a interceptação dos mísseis balísticos do Iêmen. Sim, é isso mesmo, os Houthi no Iêmen estão mais uma vez tentando atacar Israel. Na quinta-feira, o líder Houthi no Iêmen, Abdul Malik al-Houthi, disse: "Não podemos limpar as áreas e deixar Gaza sozinha. Continuamos em todas as áreas e em todas as arenas de operações militares." Ele também convocou as massas no Iêmen a irem às ruas esta semana para mostrar seu apoio a essa posição, apoiar os palestinos e parabenizar o Líbano pelo sucesso que, segundo ele, o Hezbollah teve contra Israel. Então, no início da manhã de domingo, um míssil balístico foi disparado contra o centro de Israel a partir de território controlado pelos Houthi no Iêmen. Foi interceptado fora do espaço aéreo israelense, mas algumas pessoas ficaram feridas ao tentar correr para abrigos e precisaram de tratamento médico da Magen David Adom. Vamos focar no grande drama que se desenrola na Síria. Como temos reportado na TBN Israel, as FDI têm atacado alvos terroristas na Síria há meses. Isso inclui ataques à infraestrutura militar síria perto da fronteira com o Líbano, usada pelo Hezbollah para transferir armas. Esses ataques continuaram mesmo nas últimas 24 horas, e as FDI afirmaram que continuarão a atacar rotas através do território sírio se o Irã e o Hezbollah tentarem usá-las para mover armas e munições para o Líbano. Isso é uma violação do acordo de cessar-fogo e não será tolerado. Um comunicado das FDI acrescentou que o Hezbollah, com o apoio do regime sírio, usa infraestruturas civis para realizar atividades terroristas e transferir armas destinadas ao uso contra os cidadãos de Israel. Para mais detalhes sobre a situação na Síria, contamos com o analista sênior do Oriente Médio da TBN, Mati Shoshani. Mati,
Atualize-nos sobre o que está acontecendo na Síria e o que isso significa para a dinâmica regional. Obrigado, e nos últimos dias, a Síria testemunhou uma escalada súbita e significativa na longa guerra civil que pode alterar o equilíbrio de poder no Oriente Médio no futuro previsível. Devido ao limite de palavras, resumiremos os próximos parágrafos. Uma coalizão de grupos rebeldes sírios lançou a maior ofensiva contra o regime de Assad em mais de 4 anos, surpreendendo as forças governamentais e as milícias apoiadas pelo Irã. Os rebeldes já assumiram o controle de grande parte de Alepo e estão avançando em outras áreas estratégicas. Isso representa um desafio significativo para o Irã, que tem sido um dos principais aliados de Assad, usando a Síria como um corredor terrestre para fornecer armas ao Hezbollah no Líbano. A ofensiva rebelde ameaça os planos do Irã na região. Com Assad perdendo território, o acesso direto do Irã ao Hezbollah pode ser cortado, complicando o fornecimento de armas avançadas ao grupo. Além disso, a instabilidade pode levar a um ressurgimento de grupos extremistas perto das fronteiras de Israel. A Turquia também desempenha um papel crucial, apoiando os rebeldes e aumentando as tensões com a Rússia, que é um aliado-chave de Assad. Para Israel, esses desenvolvimentos apresentam oportunidades e riscos. Enquanto a redução da influência iraniana é positiva, a incerteza e o potencial aumento de atividades extremistas requerem vigilância e planejamento estratégico. Claramente, os acontecimentos na Síria podem ter consequências de longo alcance para toda a região. Continuaremos a monitorar a situação de perto e fornecer atualizações assim que estiverem disponíveis. Mudando nosso foco novamente para a faixa de Gaza, houve desenvolvimentos importantes neste fim de semana. As FDI relataram a eliminação de Eid al-Kadiq, que participou do massacre no Kibbutz Nahal Oz em 7 de outubro de 2023. Kadiq era funcionário da World Central Kitchen, WCKK, uma ONG humanitária. Representantes de Israel exigiram esclarecimentos e uma investigação urgente dos líderes da comunidade internacional e da organização sobre o emprego de um terrorista conhecido por ter participado do massacre. Uma questão que preocupa muitas pessoas em Israel esta semana é sobre os contínuos ataques com foguetes da faixa de Gaza. Como é possível que, apesar de mais de um ano de intensos combates, os ataques do Hamas continuem atingindo o território israelense? A resposta parcial vem do exame dos foguetes usados nos ataques mais recentes. São muito rudimentares e não exigem um sistema de lançamento tradicional. Os terroristas do Hamas podem simplesmente emergir de um bunker subterrâneo ou túnel, posicionar os foguetes contra uma pilha de entulho ou inclinação no solo, acendê-los e lançá-los. Isso remove a necessidade de grandes e complexos lançadores que são mais fáceis de identificar e destruir. O objetivo do Hamas não é a precisão, mas manter um efeito psicológico, sinalizando AOS residentes de Gaza que ainda estão no controle e AOS residentes de Israel que estão na mira. As FDI continuam agindo vigorosamente para localizar e destruir qualquer infraestrutura restante, mas o grande desafio é a velocidade e simplicidade com que o Hamas se reorganiza. Ao mesmo tempo, Israel está trabalhando junto com o Egito para reabrir a passagem de Rafah e aumentar a ajuda humanitária à faixa de Gaza. O plano é chegar rapidamente a um ponto em que 200 caminhões possam cruzar diariamente, com supervisão completa sobre a identidade daqueles que atravessam. Apesar das alegações de escassez de alimentos, Israel publicou documentações de padarias ativas em Gaza e enfatizou que 800 caminhões já trouxeram suprimentos que aguardam distribuição. Para concluir, o Hamas continua com outro método brutal de guerra contra os civis israelenses: o terror psicológico. No sábado, o Hamas divulgou um vídeo do refém Idan Alexander, um soldado solitário de Nova Jersey que veio a Israel para servir nas FDI sem sua família. Em 7 de outubro, ele foi sequestrado do posto de Kisufim após se voluntariar para ficar de plantão durante o sábado. No vídeo, Alexander diz que está em cativeiro há mais de 420 dias.
Aqui na TBN Israel, optamos por não cooperar com a campanha de guerra psicológica do Hamas e, portanto, não repostaremos esse vídeo. No entanto, ele foi visto pela família de Alexander e sua mãe, Yael, disse: "Isso abalou a mim e a minha família." Junto com a esperança que traz, também mostra o quão difícil é a situação de Aidan e dos outros reféns e o quanto eles clamam e anseiam para que os salvemos agora. Aidan representa todos os reféns vivos que não podem fazer suas vozes serem ouvidas, e essa voz precisa ressoar e chocar a todos. Precisamos trazer nossos reféns para casa. Por favor, continuem a orar por nossos reféns na faixa de Gaza, para que sejam reunidos com seus entes queridos em Israel, saudáveis física e mentalmente. Precisamos da sua ajuda para espalhar a verdade, então compartilhem e nos sigam. E, mais importante, unam-se em oração pelos soldados das FDI, pelos cidadãos israelenses que sofrem há mais de um ano de guerra. Vamos orar para que os residentes das comunidades do norte retornem às suas casas. Vamos orar por todos os civis nesta região que são afetados pelo terrorismo, para que tenham um futuro melhor. E vamos nos unir em oração pela paz de Jerusalém, porque Deus está no controle e juntos venceremos esta guerra.